onde um grupo de amigos começa a ter o mesmo sonho bizarro com um homem desfigurado, com uma luva feita de garras, e a única saída é eles não dormirem. Porém, logo todos começam a sofrer as consequências de passarem tanto tempo acordados. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Numa noite, em uma lanchonete, durante uma tempestade, um homem pede para uma garçonete servir mais café, mas a moça, agindo de uma forma meio estranha, passa reto por ele na mesa e ninguém responde. O homem vai atrás da mulher, que continua andando e deixa o fogão ligado pegando fogo. Mas ainda assim, ela não demonstra estar preocupada com nada. O homem observa que há comidas e coisas nada convencionais no balcão da cozinha da lanchonete. De repente, quando o homem se vira, pode ser visto uma mão com garras o espreitando. O homem escuta o som de uma porta e vai olhar. E do nada, ele se depara com o dono das mãos com garra, o atacando e fazendo um corte em sua mão. Nesse momento, Jim Russell percebe que tudo isso era um sonho, e que ele havia dado um cochilo enquanto estava na lanchonete. Porém, Jim percebe que sua mão estava cortada, assim como no sonho. Uma jovem chamada Chris Falls entra na lanchonete, pois foi se encontrar com Jim, e ele explica que não dorme faz 3 dias. Enquanto isso, em outra mesa um grupo de amigos zoam Quentin, por parecer estar afim de Nancy, a garçonete. Jesse fica bravo ao ver que Chris, sua ex-namorada, está sentado na mesma mesa que Jim, e eles vão embora do lugar. Chris diz que Jim precisa ir ao psicólogo, e Jim responde que já tinha ido, e que os problemas que ele passava podiam ser sobre o seu passado, com pesadelos esquisitos. Chris tenta acalmar Jim, dizendo que são apenas sonhos e não são reais. Jim fica irritado e acaba derrubando uma xícara de café em Chris. Enquanto Chris vai se limpar, Jim acaba pegando no sono de novo, e ele luta com Fred Krueger. Jim repete a frase, "Você não é real", e pega uma faca para se defender. No sonho, Jim está tentando impedir que Fred o esfaqueie, mas na vida real, ele mesmo acaba fazendo isso, cortando seu próprio pescoço. Chris vê tudo acontecendo e grita de desespero. Um padre reza uma missa no funeral de Jim. Chris, chorando com a perda, vê uma menina com um vestido azul e com marcas de garras na barriga. Ela fica confusa com a situação, e de repente, as mãos de Fred agarram o pé da menina, e Chris acorda. Ela percebe que havia dado um pequeno cochilo. O pai de Quentin, e também diretor da escola, conversa com a mãe de Nancy, e diz que se caso ela precisasse de ajuda, era só ela procurar na escola. Chris está olhando as fotos de Jim quando criança no memorial que fizeram a ele, e ela percebe que a menina na foto de Jim era ela, e a menina que tinha aparecido alguns momentos antes, quando ela estava dormindo, também era ela. Chris tenta explicar para Jesse que momentos antes de Jim morrer, ele parecia desesperado e repetindo a frase "você não era real" para alguém, ou alguma coisa que só Jim podia ver. Jesse parece não acreditar na história, mas Nancy entra na conversa e fala que acredita em Chris, pois ela já tinha visto algo parecido antes. Jesse fica nervoso e diz que Chris já está muito mal e não precisa de mais histórias para deixá-la ainda mais triste e com medo. Naquela noite, Nancy está em seu quarto ouvindo música e por alguns segundos ela pega no sono, onde tem um pesadelo com Fred aparecendo atrás da cortina de seu quarto e mostrando as suas garras. Logo em seguida ela acorda e vê que aquilo era um sonho. Na mesma noite, Chris está em sua casa olhando o álbum de fotos da família e percebe que uma das fotos dela quando criança havia sumido, a mesma foto que ela viu no enterro de Jim. Ao dormir, Chris sonha que estava no sótão de sua casa e encontra seu vestido azul de quando era criança, com cortes iguais ao que viu no enterro de Jim. De repente, Fred aparece e prende ela no chão. Chris acorda e percebe que era um sonho. No dia seguinte na escola, Chris, sem dormir pela noite passada, acaba cochilando durante a aula e volta a sonhar com Fred, que parece já a conhecer do passado. Chris dá um grito e acorda, e todos na sala se assustam. Ela percebe que no sonho, Fred tinha cortado um pequeno pedaço de seu cabelo, e quando ela acordou do sonho, a mecha de cabelo estava em cima de seu livro, dando a entender que quando sofrem algum dano no sonho, também sofrem o mesmo dano na vida real. O sinal toca e Chris sai correndo pelos corredores da escola e vai embora. Quando chega em casa, Chris pensa em checar o sótão para ver o vestido azul, mas ela é interrompida por sua mãe dizendo que possui um voo para Londres e que ela não vai dormir em casa. Sua mãe se mostra preocupada, já que a garota quase não está dormindo ultimamente. Mais tarde naquele dia, Jesse vai à casa de Chris e dá um susto ao aparecer na janela do quarto. Chris explica que está com medo, pois antes de Jim morrer, ele estava tendo sonhos estranhos assim como ela. Jesse fala que também está tendo sonhos com o mesmo homem com as garras nas mãos, e Chris pede para que Jesse fique com ela, pois ela estava com medo. Naquela madrugada, Chris ouve seu cachorro latindo no quintal da casa e se levanta em busca do cachorro. Ela o encontra com marcas de garras no chão, e Fred aparece. Chris corre para dentro da sua casa, mas quando ela entra pela porta, ela vai parar nos corredores da escola de onde ela estudava quando era pequena. Ela encontra Fred fazendo contagem regressiva para pegá-la, assim como na brincadeira de pique-esconde que brincamos quando criança. Quando a contagem chega a 0, Fred diz "lá vou eu" e Chris acorda. Ela vai até o banheiro e lava o rosto, pensando que tinha acordado, e quando ela volta para a cama, ela se depara com Fred ao seu lado na cama. Na vida
real, ela começa a se debater sem parar, e Jesse tenta acordá-la, mas não consegue. Chris levita pelo quarto, indo de um lado ao outro, batendo nas paredes e no teto. Por fim, marcas de garras aparecem em seu corpo, e Chris cai sem vida na cama. Jesse fica em choque e tenta acordá-la novamente, mas já é muito tarde. Jesse, desesperado, sai correndo para a rua e ativa o alarme da casa. Vizinhos ouvem o som e chamam a polícia. Jesse tenta se esconder na casa de Nancy, pulando a janela do quarto dela. Ele explica que Chris morreu enquanto sonhava. Os dois chegam à conclusão que se morrer no sonho, eles também morrem na vida real, e concordam em tentar não dormir de jeito nenhum. Jesse sai pela janela do quarto de Nancy para tentar fugir, mas ele é pego pela polícia, que acredita que Jesse é o responsável pela morte de Chris. Jesse é pego e levado para a delegacia, onde ele ficou preso em uma cela. Enquanto isso, Nancy liga para Quentin e conta que Chris havia morrido. Jesse se concentra em não dormir preso na cela. Quentin, no outro dia, procura sobre a privação de sono no computador de uma biblioteca, e ele lê sobre as consequências de ficar muito tempo acordado, quando de repente ele vê Chris criança no corredor olhando para ele. Quentin vai atrás da garotinha e chega numa sala onde Fred está sentado numa mesa com várias crianças. Fred se vira rapidamente e Quentin é acordado por Nancy. Os pais de Jesse pagaram sua fiança e ele sai da cela. No corredor da cadeia, Jesse sente algo estranho e quando ele olha para trás, não existe mais corredor. As luzes se apagam e quando acendem novamente, ele está em uma espécie de fábrica abandonada. Jesse, andando pelo local sinistro, avista Chris mais jovem ao lado de outra garotinha. Fred aparece nas sombras e anda em direção a Jesse, arranhando a parede com suas garras afiadas. Jesse, desesperado, sai correndo pelo lugar e encontra o corpo de Chris e Jean pendurados num cano. Fred se mostra muito sarcástico numa breve conversa com Jesse e desaparece. De repente, Fred atravessa suas garras no meio das costas de Jesse e o mata. No mesmo momento, o preso que estava com Jesse na cela se depara com a cena bizarra de Jesse sendo morto. Quentin e Nancy conversam sobre não dormir e dizem estar cada vez mais difícil se manter acordado. Quentin oferece um remédio para ajudar Nancy a ficar acordada, mas ela recusa. Os dois falam sobre sonhar com uma escola e crianças e tentam achar algo que esteja ligado a isso. Quentin lê um livro que achou na biblioteca e explica dizendo que é sobre um flautista que foi enganado por todos na cidade, e ele se vinga levando todas as crianças da cidade embora. Em outro livro, ele lê que existe uma condição em que se uma pessoa passa mais de 72 horas acordada, ela começa a ter alucinações e pode não perceber, mas acaba dando pequenos cochilos, mesmo acreditando que esteja acordada. E que isso pode fazer com que a pessoa entre em um coma, pois o cérebro precisa de tempo para descansar. Isso aparentemente só assusta mais Nancy em vez de ajudar. Mais tarde naquele dia, a mãe de Nancy pergunta se ela está bem, devido aos últimos acontecimentos com seus amigos. Nancy diz que está bem, e pergunta se tem alguma ligação entre Chris, Quentin, Jesse e Jean, mas sua mãe responde que não. Nancy termina perguntando se ela conhecia ou lembrava de algum Fred. A mãe, meio sem graça, diz que não lembra e fecha a porta do quarto. Ao sair, ela liga para alguém no telefone e diz que a Nancy está começando a se lembrar. Nancy vai tomar um banho e coloca o celular para despertar em alguns minutos, na esperança de não dormir muito. No segundo que Nancy fecha os olhos, a mão de Fred surge saindo da água. Ao sair do banheiro e entrar no quarto, ela se depara com um monte de neve caindo, e de repente ela está na escola em que todos têm pesadelos. Fred aparece e tem uma conversa nada agradável com Nancy. Ele diz que ela é sua preferida, e Quentin liga para Nancy e a salva, pois o celular tocando acorda ela. E Quentin diz que Jesse já está morto. Quentin vai à casa de Nancy e eles pesquisam sobre a escola que eles sonham. Nancy desenhou a escola depois de seu pesadelo. Os dois não sabem qual a ligação de Fred, eles e a escola, e Nancy diz que acha que sua mãe está escondendo algo. Os dois procuram evidências e pistas sobre a infância deles, e acham uma foto de todos eles na pré-escola. Gwen, a mãe de Nancy, entra na sala e pergunta o que eles estão fazendo. Nancy confronta a mãe sobre a foto, e dela ter mentido sobre o vínculo deles quando criança. Então ela conta sobre um homem chamado Fred Krueger. Ele era um jardineiro e morava no porão da escola. Ele amava as crianças e tinha uma ótima relação com elas. Até que os pais das crianças começaram a notar comportamentos estranhos de Fred, e eles decidiram denunciá-lo para a polícia. Mas antes de ser encontrado, ele fugiu da cidade. Nancy decide ir atrás das outras crianças que estavam na foto, e Quentin acha que isso tudo é loucura e que os pesadelos eram só lembranças reprimidas. O pai de Quentin chega e o leva para casa. Nancy pesquisa sobre os outros da foto na biblioteca da escola, e descobre que vários deles haviam morrido dormindo, ou em acidentes estranhos. Quentin está em seu treinamento de natação, e parece muito cansado pois ele não dorme há dias. De repente, ele é puxado para o fundo da piscina, e quando ele volta à superfície, ele está em um cenário sinistro. Ele vê um homem correndo de vários carros que parecem o seguir enfurecidos. O homem correndo é Fred Krueger, só que em sua versão humana.
antes de sua morte. As pessoas que o seguiam com os carros eram os pais dos alunos da foto. Os pais estavam loucos atrás dele e decidem atear fogo na sala que Fred tinha se escondido. As chamas rapidamente dominam o lugar e Fred é queimado vivo quando a sala explode em chamas. Ele sai correndo da sala com o corpo ainda em chamas, gritando. Então Quentin acorda quase se afogando fora da piscina. Nancy acha um vídeo de um dos garotos relatando que teve sonhos iguais a todo mundo, com a escola antiga, no porão, etc. Neste vídeo, o garoto exausto por não dormir dias acaba cochilando e é visto tendo um fim nada agradável. Quentin encontra Nancy na biblioteca e diz que sabe a verdade sobre Fred. Os dois vão confrontar o diretor da escola e também o pai de Quentin em seu escritório. Eles acusam os pais de matar um inocente, pois os relatos das crianças nunca foram evidenciados e não foi encontrado nenhuma prova. Os dois acabam descobrindo toda a verdade e se sentem culpados por fazerem parte disso, pois o que contaram aos seus pais fizeram com que Kruger fosse morto. Nancy vê algo bizarro no corredor da escola enquanto estava indo embora. Ela viu a Chris morta num saco e ela diz que já não sabe se está acordada ou dormindo. Quentin para numa farmácia para comprar mais pílulas para se manterem acordados, enquanto Nancy está no seu carro esperando. Ela começa a ter cochilos e Fred aparece. Ela faz muita força para se manter acordada. Ela liga o acendedor de cigarro no carro e queima seu próprio braço para aumentar a adrenalina em seu corpo e se manter acordada. Quentin tem dificuldades para comprar as pílulas na farmácia, pois está sem a receita do remédio. Nancy desce do carro e vai atrás de Quentin na farmácia, e num piscar de olhos, ela vê Fred vindo em sua direção dentro daquela fábrica sinistra. Ele consegue acertar o seu braço e faz um talho na garota. Quentin a leva para o hospital e ela fica desesperada ao perceber que a médica ia sedá-la para tratar o seu ferimento. Enquanto isso, Quentin rouba uma injeção de epinefrina num carrinho de medicamentos no corredor. A médica conversa com Gwen e explica que precisa sedar sua filha para o tratamento, e diz que é necessário assinar um termo para poder sedá-la. Gwen fica receosa em assinar, mas concorda. Quando elas voltam para o quarto do hospital, percebem que Nancy havia sumido. Quentin e Nancy fogem do hospital, e ele decide usar uma das injeções de epinefrina para se manter acordado. Nancy se recusa a usar esse medicamento. Os dois conversam no carro para se distraírem e não acabarem dormindo. Um clima estava rolando entre eles quando Fred aparece no meio da estrada e obriga Quentin a desviar. Os dois vão parar na beira da rodovia e quase capotam o carro. Eles chegam até a escola antiga, onde os pesadelos acontecem, para tentar fazer algo a respeito. Quentin tem alucinações, onde Fred mata Nancy, e ele diz já não saber o que é real e o que é fantasia. Eles encontram o quarto de Fred, e se deparam com uma entrada secreta numa espécie de duto. Nancy tem flashbacks lembrando do lugar quando era criança, e Quentin acha uma caixa de fotos terríveis de Nancy criança, comprovando que Fred realmente foi um monstro. Nancy bola um plano e diz que precisa puxar Fred para a realidade para conseguirem matá-lo de uma vez. Quentin entrega seu colar a Nancy e os dois se beijam. Ela então finalmente resolve dormir para atrair Fred e concluir o seu plano. Enquanto isso, Quentin pensa em algo para matá-lo na hora que Nancy trouxer Fred ao mundo real. Porém, quem acaba pegando no sono é Quentin, e ele se depara com um cenário onde Fred foi queimado. Fred rapidamente surge e bate a cabeça de Quentin algumas vezes num cano, e diz que não pode salvá-la. Nancy grita para atrair Fred, então ele larga Quentin no chão. Nancy tenta manter a consciência e diz que nada é real. De repente, eles estão em outro cenário, que parece sua casa, e ela se esconde num armário. Fred aparece do seu lado e ela sai correndo pelas escadas, mas fica presa numa lama esquisita. Nestes sonhos, Fred parece controlar tudo e conseguir fazer coisas bizarras. Nancy fica presa sem conseguir se mexer numa cama, e Fred se aproxima lentamente. Ele arremessa Nancy numa parede e quando chega perto dela, Nancy o acerta com uma tesoura no rosto. Fred diz que não pode ser atingido em seu mundo, e que lá ele possui todos os poderes que quiser. Quentin, mesmo nocauteado, consegue fugir do pesadelo e tenta acordar Nancy. Ele tem a brilhante ideia de injetar epinefrina bem no meio do peito de Nancy. Ela desperta no momento em que Kruger ia acertá-la com suas garras, agarrando Fred e o levando para o mundo real. Quentin luta com Fred na vida real, mas ele é muito forte e acerta suas garras nele. Nancy tenta ajudá-lo e o acerta com a seringa. Fred tenta acertar Nancy, mas ela se defende com uma madeira. Enquanto isso, Quentin acerta a perna de Fred com uma faca. E logo em seguida, Nancy corta a mão de Fred e diz que no mundo dela, ele pode ser morto. Depois disso, ela corta seu pescoço e Fred cai no chão. Quentin fica muito ferido, mas ainda está vivo. E antes de ir embora, Nancy joga um lampião no quarto e ateia fogo no lugar. A polícia chega e presta socorros para salvar Quentin. Na ambulância, Nancy tenta animá-lo, dizendo que o pesadelo tinha finalmente acabado. Nancy vai para casa para fazer as pazes com a sua mãe, mas Fred aparece no espelho e acerta Gwen por trás da sua cabeça, carregando-a para dentro do espelho. Nancy grita desesperadamente e assim o filme termina.